Olá, eu sou Patrícia Oliveira, dermatologista pela SBD. Eu moro em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, e vou falar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu nasci em Niterói, eu fiz medicina em Niterói também, na Universidade Federal Fluminense. Minha primeira opção era pediatria, minha segunda era dermatologia. Pois bem, eu fiz pediatria na UFRJ, mas eu vi que tudo que eu apresentava era de dermatologia pediátrica. Eu cheguei a acabar a pediatria, fiz a prova para dermatologia e passei para o Instituto de Dermatologia Professor Rubem Davi Azulay, mais conhecido como Azulay. Depois eu me mudei para Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, pois o meu marido, que é oftalmologista, o Dr. Leonardo Oliveira, é dessa cidade e a gente se conheceu lá em Niterói na faculdade. Pois bem, já estava casada com um oftalmologista que fez a mesma faculdade que eu, faculdade pública, a Universidade Federal Fluminense. Juntos viemos para o Espírito Santo e montamos uma clínica, que é a Clínica Summit. Vocês podem imaginar que a gente saiu da mesma faculdade, como a maioria dos médicos, sem saber nada de gestão. A gente não tinha filho ainda, eu sempre fui muito organizada, eu já fazia as planilhas, passei a fazer as planilhas do consultório, eu sempre fui muito atenciosa com meus pacientes. No início eu só atendia consulta particular, tinha um movimento muito baixinho, estava chegando na cidade ainda, e aqui o plano de saúde é muito forte, e aí em pouco tempo já estava atendendo o plano de saúde com a agenda lotada. Pois bem, comecei a ter alguns problemas, comecei a ter a agenda muito cheia, não estava conseguindo fazer minhas planilhas como eu fazia antes, quando tinha um movimento menor, e além disso eu não consigo fazer uma consulta muito rápida. Então eu me vi assim, nervosa com a agenda, com pacientes esperando na recepção, e eu não gosto de atrasar muito. Veio meu primeiro filho e eu parei de analisar as planilhas. Na verdade eu não tinha muita técnica para essas planilhas, mas pelo menos eu sabia quanto que eu gastava com material, quanto que era meu faturamento bruto e tinha uma noção do meu faturamento líquido. Pois eu passei a ser uma mera pagadora de contas, eu não deixava nada acumular, mas eu não conseguia analisar nada. Depois disso eu tive mais 2 filhos, a gente tem 3 filhos. E nem eu nem ele passamos a fazer a planilha e nem contratamos uma pessoa, não delegamos essa função. E aí a gente foi só trabalhando, matando um leão por dia, e eu passei nesse intervalo para o estado, quando eu estava grávida do meu segundo filho, então eu assumi mais uma função. Chegou um momento que eu estava assim, extremamente desgastada e desmotivada, porque eu trabalhava com um volume muito grande para ter um faturamento razoável e me sentia sempre cansada, achava sempre que eu não estava fazendo o suficiente para os meus pacientes, para os meus filhos, chegava muitas vezes atrasada no colégio, para o meu marido, porque a gente tentava não puxar assunto de trabalho em casa. Então, conclusão, ninguém olhava para a clínica com os olhos de empresário. A gente ia só trabalhando e pagando, e a gente viu que a nossa equipe também estava dessa maneira. Você que é médico pode ter se identificado comigo, não é verdade? A gente sai da faculdade sem ter a menor noção de como fazer o marketing. A gente acha que quem faz marketing é charlatão. A gente sai sem a menor noção de como fazer a gestão de uma clínica. Na verdade, a gente não encara como uma empresa, a gente acha estranho tratar o paciente como cliente, até falar nesse termo, e a gente se mata de trabalhar. Sempre vai aparecer paciente, né? Sempre, na verdade, agora os tempos estão até mudando, né? A gente vê muito consultório vazio. Mas, de uma maneira geral, a gente sempre tem disposição para trabalhar e não analisa, vai trabalhando, vai pagando as contas, e eu era assim também. Só que eu tinha muitos sonhos, né? Sonho de ficar com uma agenda bem movimentada só de particular, de ter o meu horário de entrar e de sair, já que a minha especialidade não tem plantão, né? Mas mesmo assim eu me via muito cansada e desgastada, e os procedimentos estéticos, dos quais eu ia a muitos congressos, né, para me atualizar, eu não fazia tantos, porque o meu volume de consulta com plano era tanta e eu não conseguia ser rápida na consulta, que acabava que eu não conseguia oferecer um tratamento complementar e eu tinha que focar somente naquela questão ali que o paciente me procurou. Por exemplo, se ele veio após uma queda de cabelo, eu ia ficar só ali naquela parte e examinar se não tinha nenhuma pinta estranha, né? Afinal de contas, eu não posso deixar passar um melanoma, mas eu não ia conseguir abordar outras questões para de repente sair um preenchimento ou algum outro tipo de tratamento. O que aconteceu? Eu estava muito cansada, como eu falei.
Então eu decidi sair do meu emprego público, porque eu tinha que atender 80 pacientes por semana. E como eu era bem atenciosa, eu fazia uma consulta super ultra rápida, eu levava dever para casa, eu levava já uns formulários que eu já deixava meio encaminhados, então os pacientes queriam ser atendidos por mim. E aí eu atendia 80 por semana, chegava atrasada para buscar filho no colégio, ficava cansada também para atender no consultório. Eu abri mão do meu emprego público porque eu não conseguia aquela licença sem vencimento. E aí logo em seguida eu saí do plano de saúde. A maneira que eu fiz, eu não aconselho a você, na verdade muitas pessoas, meu marido por exemplo, não tem a menor pretensão de sair do plano de saúde. Eu acho que é perfil da pessoa, eu acho que a maioria consegue atender muito bem ao plano de saúde, dar atenção ao paciente e ter uma renda complementar, né? Essa porta de entrada que o plano de saúde traz, para a maioria dos médicos é tranquilo de se fazer. Então eu não aconselho ninguém fazer como eu fiz. Eu literalmente chutei o balde, sem conhecer meus números, sem saber se ia dar certo. A única ferramenta que eu tinha na mão era o Instagram. Então eu sempre gostei de fazer fotos. Na época eu não fazia vídeo, jamais eu estaria aqui fazendo um vídeo. Foi ao longo dos anos que eu fui perdendo medo. Então eu falei assim, o meu Instagram dá muito movimento e as pessoas são da minha cidade. Então eu vou começar a falar sobre procedimentos, tratamentos, porque era de graça. Enfim, deu super certo. Eu também comprei um laser. Eu precisei pedir ajuda para os meus pais e os meus sogros para me ajudarem a pagar esse laser, e em 9 meses eu consegui recuperar o valor dele. E a ideia do laser foi o quê? Eu ter um tratamento todos os dias na minha clínica, ao invés de ter uma vez por mês, como a maioria dos médicos fazem. Então assim, deu certo, mas podia ter dado muito errado. Mas eu também tive força de vontade de fazer as coisas acontecerem. E aí eu fui tendo outros problemas. Eu não tinha metas, então eu não, assim, qualquer mês que desse um pouquinho melhor do que o outro, pra mim estava bom. Então quando você não tem metas claras, qualquer resultado tá bom. E as minhas secretárias, na época eu e o meu marido, né, trabalhamos juntos. A gente tinha 3 funcionários, 3 colaboradores, e era do mesmo jeito. Eles tinham comissão, ganhavam um salário de mercado, às vezes até um pouquinho mais, e aí tava tudo bem. E aí a gente comprou a clínica que a gente ficou alugado mais ou menos por uns 8 anos. A gente comprou essa clínica, mudou para um outro endereço, começou a pagar um aluguel que era salgadinho, para poder ficar 4 meses lá enquanto fazia a obra na clínica que a gente ficou, né, por 8 anos alugado, e depois voltaria para ela, mas já como proprietário. Só que já tinha 1 ano e 1 mês que a gente estava nesse aluguel, que era salgadinho, mas a gente fazia as contas e falava assim, se a gente tiver que injetar muito dinheiro nessa obra, muito dinheiro na marcenaria, terminando a etapa da empreiteira, a gente não vai conseguir. Ou então, a gente vai sacrificar muito a nossa vida pessoal. Então, viagens, coisas que a gente estava acostumado a fazer com os 3 filhos, a gente vai ter que sacrificar. E aí, com isso, quando a gente viu, já tinha 1 ano e 1 mês de obra. Aí eu falei assim, eu tenho que mudar, eu tenho que estudar gestão, eu tenho que ver melhor a estratégia de marketing, o que eu vou fazer, e eu preciso mudar a minha equipe também, porque eles são iguaizinhos a mim. Eu era a rainha dos descontos, eu era a rainha do tudo bem, vamos remarcar, enfim, não tinha políticas claras de desconto, né, para quando é um amigo, um parente. Eu achava que todo mundo assim que pedisse com jeitinho, então que eu achasse que merecia um desconto, eu dava um descontão. Eu não tinha as metas, como eu falei, e aí eu não sabia nem por onde começar. Eu comecei procurando na internet cursos, tive uma dificuldade imensa de ter algum curso como esse aqui, e aí eu comecei a ver vídeos, receber e-books, porque quando você começa a seguir vai aparecendo um monte para você de propaganda, mas era tudo assim, um era só de marketing, o outro era só de economia, o outro era só de treinamento de equipe. Enfim, eu fui pegando o que tinha de bom nessas coisas que eram de graça e passei a gravar vídeos para na segunda-feira assistir com as minhas secretárias. E eu descobri um talento que era de encantar a minha equipe, de ensinar e de ficar como líder, e as coisas já foram começando a mudar no consultório. A primeira coisa que a gente fez foi, vamos filtrar, essa crítica é construtiva ou não é construtiva? Aquele paciente que sempre reclama que, você não atende 7 da noite, mas poxa, eu começo às 7 da manhã todos os dias. Tem fundamento ou não tem? Vale a pena a gente abrir uma exceção ou não? Vamos passar agora a tentar ver como que vai ser a nossa tabela de preços. Vamos tentar cortar os procedimentos que a princípio eu não tenho movimento, ou eu não gosto muito de fazer, ou que o estoque sempre encalha. A gente foi tendo reuniões, eu deixei de ser aquela médica que chega, dá bom dia
e sai, tá sempre na correria. Eu sempre fui muito carinhosa com elas, mas eu sempre estava super na pressa. E aí eu encontrei um curso online que era de marketing médico e tudo que ele ia falando eu ia fazendo, tipo, quanto tempo você não tem uma foto profissional? Eu falei, gente, eu não tenho. Se me pedirem uma foto profissional para uma revista, eu dando uma entrevista ou para eu usar no meu Instagram, eu não tenho. Aí eu marquei com o fotógrafo. Aí eu comecei a acompanhar como um economista, passei a fazer junto com meu marido, inicialmente toda semana, 2 horas de reunião, a gente separou o dinheiro da casa com o do consultório, depois o da minha parte como sócia, da dele aqui na clínica. Aí depois a gente contratou um consultor e ele veio com uma proposta a gente fazer da nossa clínica um consultório boutique, aonde as secretárias teriam metas e uma super meta, que seria uma premiação, aonde elas mandariam um pós-venda, que seria o pós-procedimento, uma mensagem perguntando se ficou alguma dúvida, onde elas enviariam uma pesquisa de satisfação para o cliente, para a gente ter o feedback no que a gente poderia melhorar, aonde também a gente definiu o nosso foco. Então tiveram algumas mudanças de salas, o projeto já estava pronto e a gente definiu também que em 2 meses a obra, que estava há 11 meses, ela tinha que ter um prazo de 13 meses, então que em 2 meses a gente teria que mudar. Então revimos algumas coisas que o arquiteto já tinha sugerido, mas quando eu não tinha essa visão de empresária, eu tinha vetado, que era ter uma terceira sala para mim. Eu falei, eu sou uma pessoa só, como é que eu vou trabalhar em 3? Uma de consulta, uma de procedimento e uma extra. Então a gente reviu e aí a gente viu que sim, o paciente pode ficar esperando no anestésico em um enquanto eu estou consultando o outro e o outro tá com um capacete de laser fazendo a primeira parte da mesoterapia capilar. Do meu marido a gente tirou a parte que seria da pediatria, pois o foco dele é a terceira idade, então aquele cantinho virou um local para o paciente ficar com o anestésico. A gente voltou a ter o tal do Botox Day, que é um dia onde tem um coffee break, tem as campanhas, né, que fazem com que o paciente volte. A gente passou a enviar cartão de aniversário com um vale de desconto para os pacientes. Enfim, a gente passou a encantar não só a nossa equipe, que passou a ter salário e bonificação muito melhor e se sentiu motivada, como também os nossos pacientes. Não perderam aquela coisa de a gente ter o carinho por eles, mas ficou tudo mais claro, tudo mais previsível e sempre encantando, sempre também trazendo alguma novidade, seja no brinde, seja no coffee break, seja numa cartinha que recebe. E isso foi me deixando muito motivada. Eu sou super organizada, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou pegar aqui, ó. Aqui tem um planner que fica do lado da minha mesa, então eu tenho as reuniões, eu passei a dedicar toda segunda-feira 1h30 do meu tempo para fazer uma reunião. Ora era com as secretárias, tinha vez que era com o consultor e com as secretárias. Elas tiveram um curso de automaquiagem para trabalharem assim, impecáveis, mas sabendo o que pode e o que não pode fazer. A gente construiu um dress code, que é um material onde tem quais são as cores da paleta de maquiagem que elas podem trabalhar, porque não pode vir qualquer cor. Então, no batom, na sombra e no esmalte. Qual é o desenho, né, do uniforme de cada setor. Depois eu passei a ter reuniões com a assessoria jurídica, que começou a acompanhar a gente, o psicólogo com a psicologia organizacional. Eu passei a ter um contato maior com o contador, com o arquiteto. Vira e mexe a gente está vendo alguma mudança aqui para a clínica. Então assim, virou uma empresa, o número de funcionários dobrou já no 2º mês dessas mudanças. As fotos profissionais agora eu faço a cada 3 meses, já pensando quais são as campanhas que eu vou usar no Instagram para os meses seguintes. Vídeo, eu tenho feito agora direto vídeo, tanto para poder enviar para o paciente com qual é o tratamento que ele vai fazer daqui a alguns minutos, para ele já estar entrando no clima e já estar imaginando, e também não deixa de ser uma propaganda para coisas que ele nem sabia que eu oferecia, porque é um link que vão com todos os procedimentos que eu faço. E assim que ele sai da sala, ele recebe um vídeo falando das orientações de uma forma bem dinâmica e descontraída, são vídeos profissionais, falando o que pode acontecer, o que esperar do procedimento, né? E no final eu falo, em caso de dúvida, entre em contato com esse WhatsApp abaixo. Então, assim, com essas mudanças, meu faturamento mais do que triplicou, a minha equipe ficou muito motivada e quando você tem resultados, você fica assim, muito, muito viciado em resultados. E aí, por conta disso, médicos que frequentam aqui a clínica e outros profissionais da área de saúde ficaram, Patrícia, tem que dar um curso. Então eu montei um curso, dias atrás foi a primeira vez esse curso presencial. Fui chamada através de umas lives que eu fiz
para esse curso aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante do que eu trouxe aqui para vocês. Acreditem, o médico hoje em dia que fica esperando o telefone tocar, assim, ele vai ter sérios problemas. Ele tem que se jogar para o marketing, fazer de forma ética e lucrativa. Então tem que ter técnica, tem que saber o que vai falar e saber que o atendimento médico é a cereja do bolo. Então tudo que está antes, né, a recepção, as secretárias, o que ela atende no telefone é muito importante para causar uma experiência e para a gente fechar ali sendo a cereja do bolo. Então valorize a sua equipe, treine, porque você vai chegar em resultados incríveis. Uma coisa muito importante que eu não posso esquecer de falar para vocês, aprendam a delegar funções. O meu Instagram, as secretárias usam também. Então fica logado o celular e o iPad para elas usarem. E aí quando o iniciozinho da mensagem está falando, que elas percebem que é querendo saber preço, elas que respondem, tentando converter em consulta ou em procedimento. Então elas não respondem o valor lá, mas elas entram em contato, se identificam, elas não ficam se passando por mim. Falam: oi, aqui é a secretária, a doutora Patrícia, você prefere deixar o seu número ou que eu ligue para lhe informar melhor? E isso é muito bacana, porque tira um peso das nossas costas e a gente não tem tempo para fazer tudo. Então assim, se você for organizado, se você for proativo, resiliente, dedicado e aprender a delegar funções, você vai fazer assim, ó. E também a gente tem que ter a humildade de pensar por que ele está escolhendo o meu serviço? O que eu posso fazer de diferente? Então, uma coisa que eu faço assim, que não custa nada, só custa um pouquinho do meu tempo, mas que eu faço com o maior prazer, é pegar e levar o paciente na porta. E a gente tem uma papelaria bacana, então tem uma bolsa que eu coloco as amostras grátis, enfim, o que o paciente ganhar e a receita também. E aí eu levo essa bolsinha até a porta e se encanta bastante. E assim, só custa um pouquinho do nosso tempo, ou seja, não custa quase nada. Eu gostaria de agradecer o Saúde Experience por reunir profissionais para estar entregando de forma gratuita e tão profissional, né, dicas valiosas e experiências para você que é profissional de saúde. Eu te convido a me seguir nas redes sociais. Em caso de dúvida, eu estou à disposição no direct. Vou deixar uma cartinha para você também, contando um pouquinho de forma muito transparente a minha trajetória e os resultados que eu atingi. Eu tenho certeza que você consegue também. Um abraço, estou à disposição.